Irmãos, quanto a nós, vamos abrir a Bíblia em Lucas, por favor. Abra a sua Bíblia, o terceiro Evangelho, Evangelho segundo escreveu Lucas, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, meus amados irmãos, capítulo 17. No capítulo 17, a partir do versículo 20. Lucas 17, 20, por favor. Lucas 17, versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse a seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão, e dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem começa com uma interrogação dos fariseus. Os irmãos já leram a Bíblia várias vezes, sabem que os fariseus tinham um costume, meus amados irmãos, de interrogar continuamente Jesus Cristo. E aqui os fariseus chegam até Jesus e o interrogam sobre o reino de Deus. Eles já o haviam interrogado, por exemplo, sobre divórcio. Agora eles interrogam sobre o reino de Deus. E eles então querem saber de Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Eles chegam com essa pergunta, essa dúvida para Jesus: e aí, como é o reino? Como é que ele vem? Como se manifestará? Jesus então, em resposta a eles, disse no versículo 20: o reino de Deus não vem com visível aparência. Quando Jesus Cristo fala isso, nós temos que entender corretamente o que ele quis dizer, porque futuramente o reino de Deus vem com visível aparência. Mas Jesus disse aos fariseus que o reino de Deus não era como eles queriam que fosse. Eles queriam que o reino de Deus fosse um reino para beneficiá-los. Eles queriam um reino em que eles fossem politicamente beneficiados. Eles queriam a exaltação de Israel para que eles pudessem ser beneficiados, já que eles se julgavam o povo mais fiel a Deus, portanto, eles seriam os principais do reino. Jesus então diz a eles, no versículo 21, que não vão dizer assim: o reino está ali, aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Quando Jesus falou isso, o reino de Deus está entre vocês, nós temos aqui, meus amados irmãos, uma frase que para os fariseus não caiu bem. Quando Jesus disse que o reino de Deus estava entre eles, Jesus queria dizer que ele é a encarnação desse reino. Jesus é o rei que veio ao mundo para inaugurar o reino. É claro que o reino se manifestará futuramente quando Jesus Cristo vier para reinar como rei dos reis e Senhor dos senhores, mas na primeira vinda de Jesus
ele já demonstrou que ele é o rei, e já demonstrou que ele inaugura o reino de Deus. Se ele inaugura o reino de Deus, ele é o rei. Se ele é o rei, ele é o filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele é divino. Para os fariseus isso era uma blasfêmia. Eles criam que somente Deus era Deus e que Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma. Então a expressão o reino de Deus está entre vocês se refere a Jesus, dizendo que em Jesus o reino de Deus está na terra. Com a chegada do rei, o reino chega junto. Mas é claro que os fariseus não gostaram disso. Os fariseus não criam que Jesus era o filho de Deus, e muito menos que ele era o rei que daria o reino de Deus. A expressão reino em toda a Bíblia é muito interessante. Essa ideia de que nós vamos morar no céu eternamente, ela não é bíblica. A Bíblia nos mostra Deus vindo à terra, morar com o povo dele aqui. Deus morará com o povo dele aqui. O reino de Deus será aqui embaixo, não é lá em cima não, é aqui embaixo. O reino de Deus, é claro, é no universo todo. Deus reina sobre tudo que ele criou, mas esse reino aqui é diferente. Esse reino é específico e se refere à habitação de Deus governando sobre o povo dele, sobre a face da terra, aqui na terra. Portanto, a expressão o reino está entre vocês indica que Jesus é o Messias, é aquele que Deus ungiria para reinar como rei das nações, como rei dos reis e senhor dos senhores. No Antigo Testamento há várias profecias que juntam as figuras do servo sofredor com a figura do rei exaltado. Daniel 7, por exemplo, versículos 13 e 14, nos dizem que o Filho do Homem se aproximou do ancião de dias e ele entregou o reino para que ele reinasse sobre os povos, nações e línguas. Jesus diz que ele é o rei, que recebeu o reino e agora está reinando entre o povo. Os fariseus, é claro, ficaram incomodados com isso, e Jesus então passou a explicar melhor a partir do versículo 22, e disse: a seguir, disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão, e dirão a vocês: ali está ele está aqui. Não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Jesus diz aqui que falsos messias viriam e diriam aos discípulos: olha, ali está, o povo diria, ali está o Salvador, vamos segui-lo, ali está o ungido, vamos segui-lo. Jesus disse: não sigam essa gente, porque no dia que o Filho do Homem vier, ele não virá assim, ele virá como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra. Jesus disse que antes de ele voltar ao mundo, o falso ensino aumentaria, se reproduziria, e segundo ele, esses falsos ensinos diriam que ele, Jesus, já está na terra, já está vindo como Rei dos Reis. Jesus disse que não. E é interessante, irmãos, que Jesus diz isso aqui agora aos discípulos. Veja que os fariseus saem de cena, porque Jesus não respondeu mais aos fariseus. Eles chegam perguntando sobre o reino. Jesus diz que ele é o rei do reino. Já que eles não crerão assim, Jesus se volta para os discípulos dele e os ensina sobre o fim dos tempos, e explica no versículo 25 o seguinte: mas é necessário que primeiro o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus disse que antes da segunda vinda dele, para manifestar o reino na sua totalidade, ele veio primeiro para sofrer. Ele disse que o Filho do Homem vem para padecer muitas coisas e ser rejeitado por essa geração. A geração a que ele se refere é a geração da época dele. É claro que se refere também a todas as gerações que negam a Jesus, mas o que ele está dizendo aqui é que antes de ele estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra, ele viria primeiro para sofrer. Foi isso que os judeus perderam de vista ao longo dos anos. Quando nós chegamos na época de Jesus, há um messianismo triunfalista que é tão presente na sociedade, que quando Jesus fala de sofrimento, até Pedro pula lá longe e diz: não, sofrimento não. O povo de Israel tinha ojeriza de sofrimento. Eles não queriam nem saber de um Messias sofredor, eles queriam um Messias libertador, triunfante, aquele que seria um soldado para guerrear contra os impérios gentios ou gentílicos. Jesus diz que o Messias primeiro deveria sofrer. Irmãos, na agenda de Deus, antes da exaltação de Jesus, antes dele implantar o reino dele na terra, ele deveria sofrer. E esse sofrimento foi por mim e por você. Antes de estabelecer o reino para receber os seus, ele tem que morrer pelos seus. Antes de estabelecer o reino para reinar sobre os seus, ele deveria sofrer e ser
rejeitado para cobrir os pecados dos seus, antes de ser exaltado, antes de ser glorificado, antes de estabelecer o reino na terra. Jesus veio para sofrer, ele veio para padecer. A palavra padecer indica que ele sofreu muito, como ninguém. Jesus é um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Nenhum de nós aqui sofreremos nem de longe o que ele sofreu. Jesus sofreu a ira de Deus. Nenhum crente sofrerá a ira de Deus. Ele sofreu a humilhação do seu próprio povo, a rejeição, a sua, e por fim a vergonha pública da cruz, sendo rejeitado pela sua própria família, pelos seus próprios conterrâneos e contemporâneos. Portanto, meus amados irmãos, ninguém sofreu como ele, ninguém padeceu como ele, ninguém foi rejeitado como ele. Se as pessoas nos rejeitarem, é humano rejeitando humano, mas no caso de Jesus não, humanos rejeitando Deus, rejeitando o Filho de Deus. Jesus não era um homem comum, ele não era um homem qualquer. A rejeição a ele era muito mais dolorosa, porque ele é o próprio Criador das criaturas que o rejeitaram. E ele diz: antes do Filho do Homem vir como um relâmpago que brilhará de uma extremidade à outra, o Filho do Homem veio para sofrer. Primeiro, diz Jesus, é necessário. A expressão necessário que aparece aí, irmãos, não é simplesmente uma palavra aleatória. Necessário indica que no plano de Deus era obrigatório que Jesus sofresse. No plano de Deus havia um decreto que não poderia ser alterado. O Salvador Jesus sofreria, ele teria que sofrer o castigo do povo de Deus. Ele deveria passar pela humilhação que passou. Pastor, mas não tinha ninguém para ajudar Jesus, não tinha ninguém para dar uma forcinha a ele, sei lá, para ver no ombro dele na hora da humilhação. Não podia, ele tinha que sofrer. Estava decretado nos decretos de Deus que o Filho padecesse muitas coisas e fosse rejeitado pela geração da sua época. E por que isso? Para pagar os nossos pecados. Porque é isso, para levar sobre si os nossos pecados. Antes, meus amados irmãos, de entrarmos no reino de Deus, Jesus veio aqui e pagou pelos nossos pecados. Veja que interessante isso. Ele um dia nos receberá no reino dele, mas antes ele veio aqui e pagou o preço para nós entrarmos no reino dele. Meus amados irmãos, já será incrível entrar no reino de Deus lá no futuro, quando Cristo voltar. Agora pare e pense, como incrível foi o próprio rei vir ao mundo e pagar a entrada no reino dele, com o sangue dele. Ele veio primeiro para garantir a mim e a você a entrada no reino dele, porque se ele viesse já como rei, nenhum de nós entraríamos, nós ficaríamos de fora do reino. Veja o amor de Jesus Cristo por mim e por você. Ele tem um reino, e ele queria que você e eu entrássemos no reino dele, mas para entrarmos no reino dele, era preciso que um sacrifício fosse feito pelo povo dele, e ele não mandou um sacrifício, ele veio para ser um sacrifício, ele é o próprio sacrifício, ele veio e morreu por mim e por você. O rei exaltado primeiro foi um servo humilhado, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ele diz que assim, meus amados irmãos, como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. A partir de agora, Jesus mostra, meus queridos e amados irmãos, como que as pessoas se comportarão da época dele até a época da segunda vinda dele. Ele diz a partir do versículo 26 que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A expressão nos dias do Filho do Homem indica, meus amados irmãos, aquele período próximo à segunda vinda de Jesus. Jesus olha para a Bíblia e ele vê dois eventos históricos que antecedem e que ilustram, meus amados irmãos, como será na época dele. São tipos. Jesus vai na Escritura, lá no livro de Gênesis, ele encontra dois eventos de juízo e de pré-juízo. Primeiro ele mostra como será o pré-juízo, ou seja, como viverão as pessoas antes do juízo, e depois ele mostra como será o juízo. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Percebam que há dois pontos aí antes do versículo 27, e ele explica então como era e como será futuramente. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. Perceba que na época do dilúvio, Noé estava pregando, mas as pessoas não deram ouvidos à pregação de Noé. Por quê? Elas estavam envolvidas com as coisas do dia a dia. Elas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Eram pessoas que viviam vidas normais. Pastor, mas cadê o problema aí, pastor? O problema é esse. Elas viviam vidas normais. Não tem nada pior para o ser humano do que viver na face da terra para esta vida. Viver só por viver, sem a perspectiva de algo maior.
a pior vida que existe sobre a face da terra é aquela vida que é vivida sem a perspectiva da eternidade, como se a vida fosse do berço até a sepultura. O erro das pessoas na época de Noé era o erro das pessoas hoje. O erro das pessoas hoje é o erro das pessoas da época de Noé. Que erro é esse, pastor? Não darem ouvidos à verdade, não levarem a sério os alertas de Deus, não buscarem a salvação enquanto é tempo, não acreditarem que existe algo sobrenatural que vai acontecer, abalando a história de uma vez por todas. Noé dizia, o apóstolo Pedro disse que Noé era um pregador da justiça. Ele pregava e dizia às pessoas: Deus me levantou para construir a grande arca, se refugiem nela, porque ele trará juízo. Tá bom, Noé, vai construindo aí. Primeiro vamos casar. Eu vou casar primeiro, depois vemos esse assunto aí. Casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, iam para as farras, enfim, coisas boas e ruins estão juntas aqui. Então Jesus diz assim, ó: até no dia em que Noé entrou na arca, e aí a coisa apertou, veio o dilúvio e destruiu a todos. O segundo evento, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. 2 pontos: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus foi bem claro e disse que antes de vir ao mundo, a humanidade estará assim, ó, nem aí para a pregação do Evangelho, mas vivendo sua vida comum, no seu consumismo, no seu materialismo, no seu hedonismo, vivendo apenas para os seus prazeres. Enquanto isso, a pregação do Evangelho está aí, mas as pessoas não estão ouvindo, estão entorpecidas pelas coisas do dia a dia. A tecnologia, o poder de consumo, o materialismo cega as pessoas, de modo que elas só querem saber do aqui e do agora. Mas Jesus disse que nos 2 casos, quando Noé e a família entraram na arca e quando Ló saiu de Sodoma, um juízo divino aconteceu, e ele foi repentino e destruidor. Primeiro, águas vieram e levaram a todos, as águas mataram as pessoas, somente Noé e a família dele sobreviveram. E no segundo caso, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O segundo juízo foi com fogo, porque Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria o mundo com água. Então o segundo juízo já foi com fogo e não mais com água. Agora virá um terceiro e último juízo na história, que é o juízo final, que é o retorno de Cristo a este mundo, para dar aos homens o seu devido acerto de contas. Jesus disse que assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Noé entrou na arca e as pessoas não viram. Ló saiu de Sodoma e o povo estava entretido, comprando, vendendo, plantando e construindo, e veio juízo sobre eles. Assim também, irmãos, virá juízo sobre muitas pessoas que não estão nem aí para a pregação do Evangelho. Jesus está voltando, nós temos que nos preparar para isso. Nós evangélicos também estamos muito certos, estamos muito mergulhados nas coisas do aqui e do agora, coisas que não são ruins, e aí está o perigo. Como diz o grande pregador D.T. Wilkerson, o perigo não são as tentações, o perigo são as coisas boas, que são boas e realmente elas nos levam para mais junto de Deus, mas não tivermos cuidado, disse ele, elas nos fazem confundir Deus com elas. Não há coisa pior no mundo do que uma pessoa que se diz: eu sou abençoada por Deus, mas não é convertido ainda, não é uma pessoa que tem ainda Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa está ludibriada, comprando, vivendo a sua vida, comendo, bebendo, casando, plantando, edificando, vendendo, e a Bíblia diz que de repente Cristo voltará e tais pessoas não estarão convertidas. Quando Cristo voltar, segundo Ele mesmo, assim será também. As pessoas estarão do mesmo jeito da época de Noé e Ló, pensando que as pessoas não mudam. Não tem progresso na humanidade. Esse negócio de que a humanidade progrediu não existe. Isso progrediu para onde? Para trás? Ela não progrediu, ela está do mesmo jeito. A humanidade, do ponto de vista do pecado, está do mesmo jeito. Jesus disse que como os homens eram na época de Noé e Ló, eles serão lá na frente, na época do retorno dele. O ser humano sem Cristo é o mesmo, do começo ao fim. Não teme a Deus, não quer saber do Evangelho, rebelde contra a palavra, só quer saber do aqui e do agora, materialista,
consumista, olhos voltados somente para os prazeres deste mundo. Eles se esquecem do que Salomão disse, que debaixo do sol só tem vaidade, mas eles querem mesmo a vaidade, eles querem mesmo a ilusão desse mundo, até quando Cristo voltar, e aí será tarde demais. Tais pessoas serão pegas como o povo da época de Noé e o povo da época de Ló. Seguindo no versículo 31, Jesus disse: naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Olha que interessante, Ló acabou de ser mostrado aqui como um homem justo, mas a mulher dele não tinha a mesma fé que ele. Jesus disse que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló, só que aqui no sentido negativo. A única mulher que Jesus nos manda lembrar no sentido negativo é essa aqui. A outra mulher que ele disse que seria lembrada é aquela que ungiu os pés dele com perfume. Ele disse que onde o evangelho fosse pregado, o nome dela seria mencionado, mas a mulher de Ló não. A mulher de Ló é mencionada aqui no sentido negativo. Jesus disse: não sejam como ela. Quem estiver naquele dia no campo, não volte para pegar os seus bens. Quem estiver no terraço, não volte para a sua casa para tirar os seus bens de lá. O que Jesus está mostrando é que nós não podemos ter coração nesse mundo, não podemos deixar o nosso coração amar tanto as coisas daqui, porque um dia o juízo de Deus chegará para esse mundo, e quem tem um coração nesse mundo ficará como uma mulher de Ló. A pior coisa do mundo para o idólatra é ver o seu ídolo destruído. Quando a mulher de Ló viu a glória de Sodoma debaixo dos escombros, das cinzas, quando a mulher de Ló viu o fogo vindo do céu, cruzando o céu e caindo sobre Sodoma, a mulher de Ló ficou triste. A mulher de Ló ficou tão triste que ela descumpriu a ordem e olhou para trás. Eles não deveriam olhar para trás. O anjo disse: bora, rápido, 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 não olhem para trás. Mas ela amava a cidade de Sodoma, ela gostava do brilho humano, da glória do materialismo. O coração dela não estava em Deus, mas nas coisas de baixo. Quando ela se voltou para olhar para trás, o ato dela é simbólico. Jesus disse que não foi apenas um olhar para trás. O que a mulher de Ló na verdade manifestou é que ela não queria perder a vida dela, ela não queria renunciar os desejos, os prazeres mundanos. A mulher de Ló ficou muito triste com aquela cena da destruição de Ló, de Sodoma, perdão, porque ela gostava de Sodoma, ela amava Sodoma. Sodoma para ela era uma divindade, Sodoma para ela era um objeto de prazer do seu coração. Quando ela viu o fogo de Deus sobre Sodoma, o coração dela se apertou. Ela queria ganhar a vida dela, ela queria viver a vida dela segundo os prazeres carnais de Sodoma, e porque ela queria ganhar a vida dela, ela a perdeu. E Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, a perderá, porque quem quiser salvar a sua vida nesse mundo, a perderá. A mulher de Ló, olhando para trás e virando estátua, é um símbolo de alerta para mim e para você. As pessoas que amam esse mundo serão condenadas na volta de Cristo. As pessoas que amam esse mundo, as coisas do aqui e do agora, elas não serão salvas. A vida delas será destruída debaixo do juízo. A mulher de Ló não morreu debaixo do fogo, mas virou estátua de sal porque olhou para trás. Amava Sodoma, gostava de Sodoma, queria voltar para Sodoma, ela queria viver ali. Jesus disse: lembrem-se da mulher de Ló, não voltem para trás, não desçam para tirar os seus bens de lá, não tenham coração nesse mundo, disse Jesus, porque quem quiser preservar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida nesse mundo, a salvará. O que é que Jesus quer dizer com a expressão quem perder, esse a salvará? Aquele que renunciar aos prazeres carnais e mundanos de agora, aquele que renunciar a este mundo como sendo a sua fonte de prazer e tiver prazer na eternidade, no reino vindouro, aqueles que têm prazer na segunda vinda de Jesus e abrem mão dos seus próprios desejos e paixões presentes para viver o plano e a promessa de Deus no futuro, esses terão a vida eterna. Aqueles que abrem mão de prazeres momentâneos na vida presente terão a vida eterna. Perdem hoje para ganhar amanhã, perdem hoje para ganhar na eternidade. A mulher de Ló, ela ganhou a vida dela, mas a perdeu. Ela queria voltar para Sodoma e usufruir os prazeres. Morreu ali nas montanhas, olhando para a cidade de Sodoma, porque os pés dela estavam ali, o coração não, estava lá atrás. Por isso que Jesus diz no versículo 34: digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estavam numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma deixada e a outra tomada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Haverá divisão.
Quando Cristo voltar, haverá uma divisão, meus amados irmãos, que será universal e eterna. Essa divisão dividirá aqueles que têm um coração no reino de Deus daqueles que têm um coração no reino dos homens, no reino humano, nesse mundo presente. A mulher de Ló estava junto a Ló, mas a mulher de Ló foi condenada, Ló foi salvo. Escutem isso: 2 estarão no campo, um tomado do deixado, 2 numa cama, uma tomada do deixada, 2 no campo, um tomado do deixado. O que é isso? O que quer dizer um tomado do deixado? Divisão. Significa que quando Cristo voltar, aqueles que estão esperando o reino dele estarão com ele no reino dele, e aqueles que estão vivendo aqui, comprando, vendendo, edificando, plantando, casando dentro desse casamento, aqueles que estão vivendo para o aqui e para o agora, que não querem perder sua vida, que querem ganhar os prazeres presentes, Jesus disse: esses serão deixados para o juízo final. Esses serão levados para o juízo final. Esses serão arrastados, e os que forem deixados são os que serão deixados para ficarem no reino de Deus. Então os discípulos perguntam, versículo 37, então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? E ele usou uma figura bem interessante: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus disse: olha, onde tem um corpo morto, os abutres estão lá subindo sobre ele. Onde houver pecadores no mundo inteiro, ali virá o juízo de Deus sobre o mundo inteiro. Assim como um corpo morto atrai os abutres, o pecado humano atrai o juízo de Deus. E Jesus disse que onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Será um juízo universal. Ninguém escapará da vida de Jesus Cristo. Ninguém poderá se esconder quando Cristo voltar. Quem não for dele, quem não viver para ele, quem não estiver perdendo a vida aqui e agora por ele, Jesus há de alcançar. Ninguém escapará. Onde estiver o corpo, ali o abutre vai e desce. Onde estiver o pecador não convertido, o juízo de Deus o alcançará. É inescapável. Ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém escapará do juízo que Cristo dará na sua vida. Uns serão levados para o lago de fogo, e outros serão deixados para viver no reino de Deus e de Cristo por toda a eternidade sobre a face da terra. Meus amados irmãos, eu concluo então com algumas lições. A primeira lição é que o rei vencedor primeiro foi um servo sofredor. Quando Cristo veio ao mundo, ele mesmo disse: o reino de Deus está entre vocês. O rei antes de reinar veio sofrer. Nosso Cristo é interessante, ele tem em si 2 figuras muito belas: de um Cristo vencedor, mas também de um servo sofredor. Ele é servo sofredor, ele morreu por mim e por você, mas também ele é rei vencedor, e um dia ele voltará para dar a vitória a mim e a você. Cristo morreu por nós e um dia dará a vitória a nós. Ele veio para morrer por nós na cruz do Calvário, mas um dia virá para abrir as portas do reino para nós e dizer: vinde, benditos do meu Pai, entre na porta do reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Cristo veio ao mundo sofrer por mim e por você. Só entrarão no reino de Deus aqueles que crerem em Cristo como Senhor e Salvador aqui e agora. Por isso que ele veio antes, porque ele veio exercer a redenção. Ele veio morrer na cruz do Calvário para que o povo dele pudesse ter entrada, acesso ao reino dele. Segunda verdade, meus amados irmãos: antes de Cristo voltar ao mundo, a maioria das pessoas estarão vivendo suas vidas sem levar em conta as coisas eternas. E quem sabe se você e eu não somos um deles. Quem sabe se você e eu também, mesmo dentro da igreja, não estamos vivendo em materialismo. Irmãos, sejamos sinceros: quantos de nós que estamos aqui realmente pensam na vida de Jesus Cristo? Quantos aqui vivem realmente na expectativa da vida de Cristo? Quantos aqui realmente têm coração voltado para o Senhor? Quantos aqui realmente vivem seus dias na expectativa do reino? Dwight Lyman diz o seguinte: eu vivo todos os dias como se aquele dia fosse o dia da vinda de Jesus Cristo. Quantos de nós podem dizer isso sinceramente? Quantos podem dizer isso sinceramente? Eu vivo todos os dias como se fosse o dia da vinda de Jesus Cristo. Quantos podem dizer isso sinceramente? Meus amados irmãos, quando Cristo voltar, ele encontrará muitos pseudo-cristãos, muitos falsos cristãos, crentes nominais, batistas, comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, comprando, vendendo, plantando, bebendo e edificando. Ele se encontrará não na imoralidade. Não pense na imoralidade primeiramente. As coisas aqui não são imorais. Construir não é imoral, casar não é imoral, plantar não é imoral. Não são coisas imorais. Não pense assim: graças a Deus eu não estou no pé do paredão, então eu estou salvo. Calma lá, calma aí.
Essas coisas aqui não são de pé de paredão. Essas coisas aqui são do dia a dia, coisas que você e eu fazemos. E é aqui que está o nosso erro: fazer somente estas coisas, só. Como se o mundo existisse das nuvens para baixo. É aqui que está o problema. Falou nas nossas coisas, nós vamos atrás. É uma vaga de emprego, pega o carro e embora. Vamos dormir na fila, vamos lá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. É um concurso público, hoje vamos estudar. Vamos sim, porque nós queremos passar, bora lá. Aí é evangelismo, é vigília, é visita. Outros fazem. Quando Cristo voltar, Ele encontrará a humanidade assim. E os falsos crentes estão nesse meio, comprando, bebendo, vendendo, plantando. Beber aqui não é beber bebida alcoólica, não ficar bebão, não. É beber se alegrando, no sentido de festejos. Porque nós gostamos muito desses momentos, mas poucos gostam da reflexão, de parar e pensar se realmente estão preparados para quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, a humanidade estará assim, alheia ao Evangelho dele, nem aí para as coisas eternas, vivendo simplesmente as coisas terrenas, com um pensamento terreno. Homens terrenos pensam coisas terrenas porque são homens da terra. Homens celestiais pensam em coisas elevadas celestiais porque são homens celestiais. Quem somos nós? Quem é você? O que ocupa o nosso pensamento? Estamos vivendo com que objetivo? Com qual foco? Com qual missão, meus amados irmãos? Qual é o nosso maior anseio? Nosso maior objetivo? Cristo está voltando. E você e eu não podemos viver apenas como o povo da época de Noé e Ló. Nós temos que viver como cristãos, como pessoas que realmente esperam Cristo voltar. E em terceiro e último lugar, quando Cristo voltar, haverá uma divisão definitiva e eterna. Ou seja, é uma divisão feita pelo próprio Cristo, e é uma divisão que nunca mais se reunirá. É uma divisão da humanidade que será para sempre. Quando Cristo voltar, Ele disse: não tenha o seu coração voltado para as coisas do aqui e do agora, porque a mulher de Ló revelou no dia do juízo que era uma mulher mundana. Quando Cristo voltar, muitas mulheres de Ló, batistas, pastores, membros de igrejas, se revelarão. Quando Cristo voltar, muitos de nós pensamos que nós vamos para cá, né? Para o grupo dos salvos, vamos para cá, para o outro lado, para o grupo da mulher de Ló. Por quê? Porque olhamos para trás. Quantos estão na igreja e o coração no mundo? Quantos? Quantos têm o corpo aqui repousado sobre o banco e as cadeiras, mas a vida, os anseios, os desejos, o prazer do coração estão enraizados lá no mundo? Mulher de Ló. Quando o juízo vier, haverá uma separação definitiva e eterna. Será definitiva no sentido de que será uma divisão feita pelo próprio Cristo, que terá consequências eternas. Será uma divisão que nunca mais alguém poderá reatar. Quando Cristo voltar, o povo dele será salvo, e o povo que não é dele será condenado. Quando Cristo voltar, 2 mulheres serão juntas, uma tomada para o juízo e a outra deixada para o reino. 2 homens, um tomado e o outro deixado. 2 no campo, um tomado e o outro deixado. É uma linguagem divisionista, é uma linguagem que mostra que o juízo de Cristo, a vinda de Cristo, será boa para uns, maravilhosa. Eles receberão o reino, péssima para outros, porque onde estiverem os corpos, ali os abutres estarão. Ou seja, ninguém escapará do juízo de Cristo. Assim como o abutre vinha sobre a sua presa e a pegava de forma que ela não podia escapar, de forma que ele a matava e comia todo o seu cadáver, assim o juízo de Cristo virá sobre os não convertidos, e eles não escaparão de jeito nenhum. E isso será no mundo inteiro, porque no mundo inteiro há pecadores. Que eu e você nos preparemos para a volta de Cristo. Haverá uma divisão universal, eterna, uma divisão que será em todo o mundo. Imagine a frustração daqueles que forem levados, como o povo foi levado nas águas do dilúvio. Imagine a frustração daqueles que foram levados pelo fogo de Sodoma e Gomorra. Assim haverá uma frustração naqueles que não forem convertidos, e quando Cristo voltar, eles serão levados, mas outros ficarão. E os que ficarão, disse Jesus, são aqueles que ficarão para o reino, para o estabelecimento do reino dele sobre a face da terra. Meus amados irmãos, a vinda de Cristo se aproxima, e a pergunta que você e eu temos que fazer é: para qual lado que eu vou? Em que lado que eu estou? Para onde é que eu vou aí? Eu estou com Noé e Ló, ou estou com a mulher de Ló e os demais que viveram no fim dos tempos? Pare e pense onde é que você está. Eu estou na igreja batista. Não foi essa a pergunta. Fisicamente você está aqui, denominacionalmente você está aqui,
mas espiritualmente você e eu podemos estar do lado da mulher de Ló. Espiritualmente você e eu podemos estar do lado daqueles que estão comprando, vendendo, casando, edificando, plantando, e nem aí para o que Noé e Ló estão dizendo nos dias de hoje. Meus amados irmãos, Cristo está voltando. De que lado nós estamos? Para onde nós vamos? Quando houver a divisão em que o filho irá chorar e a mãe não irá consolá-lo, ali sim é o lugar em que o filho vai chorar e a mãe não ouvirá. Não é São Paulo não, porque em São Paulo pega a passagem e vem. No inferno não tem mãe para socorrer, no inferno não tem mãe para acudir, não tem vó, não tem pai, é uma divisão eterna. Os não convertidos vão para lá, os convertidos ficam cá, onde você e eu ficaremos, onde passaremos a eternidade. Que nos preparemos para a vinda de Cristo e ouçamos dele: vinde benditos do meu Pai, entre na porta do reino, preparo para vocês, desde antes da fundação do mundo. Amém.